Olá pessoal, tudo bem? Cá estou para gravar algumas aulinhas para vocês, com a intenção de ajudá-los no estudo da disciplina de Direito Tributário 2, o tema imunidade tributária. Como a gente já falou, eu gravo essa aula depois de um primeiro encontro nosso, onde nós já começamos a fazer uma abordagem sobre esse tema. Eu reitero aqui para vocês que esse é um tema muito importante, não só pelas suas consequências sociais, ou seja, pela sua relevância social, considerando que a imunidade tributária ela teve como objetivo proteger valores sociais, políticos, democráticos, culturais. Ela também é muito importante sob o aspecto concurso público, já que as bancas, de maneira geral, né, todas as bancas, elas têm um grande afeto por essa disciplina, por esse tópico da disciplina Direito Tributário, de modo que é recorrente questões que versem sobre imunidade tributária nas provas de concursos públicos em geral e também, né, não poderia ser diferente, na própria prova organizada pela FGV para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a prova, né, da OAB, que vocês, oitavo período, já se aproximam aí da realização, né? Para aqueles que pretendem advogar, para aqueles que pretendem ter a tão desejada carteira da OAB. Bom, pessoal, a imunidade tributária ela é uma matéria constitucional e ela faz parte daqueles princípios constitucionais incertos no artigo 150 e 151 da Constituição, que são conhecidos como poder, o limite ao poder de tributar do Estado e a definição de competências. Então, os artigos listados, os princípios listados nos artigos 150 e 151 da Constituição, os princípios constitucionais tributários, ou o sistema constitucional tributário, né, que não se limita, evidentemente, a esses dois artigos, temos outros artigos tratando do sistema tributário constitucional, o 150 e o 151 tratam dos princípios constitucionais tributários, que têm por objetivo limitar o poder de tributar dos entes da federação, bem como definir competências, né? Quem vai legislar sobre o que, ou em outras palavras, quais os tributos serão de responsabilidade de quais entes, né, da federação. Então, a imunidade tributária ela está contida no artigo 150, inciso 6º, e em outros dispositivos constitucionais, tá? Então, ela é uma matéria estritamente constitucional. O que eu quero dizer com isso? Que lei ou que legislação infraconstitucional não poderá tratar de imunidade tributária, haja vista ser uma matéria reservada ao texto constitucional. E o que é a imunidade tributária? Ora, a imunidade tributária é uma dispensa de tributo constitucional. Como assim, Rosalie? É uma dispensa para determinadas pessoas, para determinados entes, para determinados objetos do pagamento de tributo. Eles estarão imunes, eles estarão protegidos da cobrança de tributo, impedindo dessa forma que os entes responsáveis, os entes competentes para instituir tributos, possam editar leis tentando cobrar tributo dessas pessoas, desses entes, desses objetos que são destinatários, ou se preferirem beneficiários, da norma imunizante.
Então, é uma dispensa constitucional do pagamento de tributo. Como esses entes, eles não podem editar leis instituindo tributos sobre essas pessoas, sobre esses entes, sobre esses objetos, alguns doutrinadores dizem que a imunidade tributária é a competência negativa. O que quer dizer competência negativa? Quer dizer que para essas situações, os entes que são competentes para legislar, para criar leis instituindo tributos, no caso das imunidades, eles não poderão exercer a sua competência. Quero dizer, não poderão criar leis que visem a cobrança de tributos daquelas pessoas, daqueles entes, daqueles objetos agraciados pela norma imunizante. Então, como os entes não podem exercer a sua competência tributária, não podem legislar, fala-se em competência negativa ou ausência de competência, né, para instituir tributos sobre as situações protegidas pela norma imunizante. A natureza jurídica, pessoal, da imunidade tributária, se ela seria essa competência negativa, se ela seria... o que seria a imunidade é uma matéria que não tem consenso na doutrina. Então, nós temos doutrinadores que dizem que defendem a ideia de tratar-se de uma competência negativa, há outros que dizem que não há que se falar em competência negativa, como, por exemplo, o professor Paulo de Barros. Então, não é uma matéria que tenha um consenso na doutrina. E, sobre esse aspecto, o que eu aconselho vocês a fazerem, né, numa prova de concursos, caso caia alguma questão cobrando a natureza jurídica da imunidade? Eu sugiro que vocês busquem na questão qual é o autor que a banca está cobrando, o pensamento de quem? A natureza jurídica da imunidade a partir da corrente liderada por que doutrinador? Se vocês fizerem, por exemplo, um concurso público em São Paulo eles utilizam muito o professor Paulo de Barros, porque ele é de lá, porque ele é professor da PUC, ele talvez seja um dos tributaristas mais festejados, mais prestigiados no estado de São Paulo. Se você for para Pernambuco, talvez eles adotem o pensamento do professor Hugo de Brito Machado. Se formos para Minas, professor Sacha Calmon. Então, assim, depende muito da banca. Então, por não ser uma matéria que tenha um consenso doutrinário, uma eventual questão de prova cobrando qual seria a natureza, eu acho que precisa indicar mais coisas para que vocês possam resolver, tipo, à luz da corrente liderada pelo Paulo de Barros, à luz da corrente liderada, por exemplo, sobre o professor Eduardo de Mello. Então, assim, porque são correntes, né, que têm posicionamentos diferentes, tá? Nós vamos trabalhar aqui com a ideia da imunidade tributária como uma competência negativa, ou seja, com a retirada da competência, ou com o impedimento do exercício da competência pelo ente para instituir tributos para aquelas pessoas, entes, situações e objetos tratados pelas normas imunizantes ou protegidos pela norma imunizante. Em que pede o respeito aos doutrinadores brilhantes que divergem, né, dessa opinião, eu me filio à corrente de que a imunidade tributária ela é sim uma competência negativa, tá? Então, pessoal, a imunidade no que tange a sua natureza jurídica, temos essa celeuma, temos essa grande discussão tributária com correntes que defendem posições diferentes, tá? Para a gente também falar da imunidade tributária,
para que a gente, antes de adentrar no estudo específico das imunidades, a gente precisa diferenciá-la de alguns outros institutos tributários. Eu disse para vocês que a imunidade tributária ela é uma dispensa constitucional, então a Constituição vai dispensar entes, pessoas, objetos, fatos do pagamento de tributo. Se não houvesse essa dispensa constitucional, haveria, por certo, o pagamento dos tributos. Então, quando a gente fala que a imunidade é uma dispensa constitucional de tributos, a gente está falando que não vai haver pagamento de tributo naquelas situações ali elencadas. Existem outros institutos tributários que também dispensam o pagamento do tributo. Me refiro à isenção tributária e à hipótese de não incidência, que a gente vai ver que ela é um pouquinho diferente da imunidade e da isenção, tá? Mas aqui, quando eu falo para vocês de hipótese de não incidência, eu estou me referindo à hipótese de não incidência em sentido estrito, numa situação determinada. Por quê? Porque vocês vão encontrar, e nas nossas aulas falamos isso também, vocês vão encontrar muitos doutrinadores que dizem que a imunidade tributária, assim como a isenção tributária, assim como a alíquota zero, tá? Esses três institutos, eles são espécies do gênero não incidência tributária. E aí, quando falam que esses três institutos, imunidade, isenção, tarifa zero, alíquota zero, que elas são espécies do gênero não incidência, a não incidência aqui é lato sensu, é no sentido genérico, é no sentido maior, tá certo? Então, só para vocês não confundirem, existe a não incidência em sentido estrito e existe a não incidência em sentido lato. Quando nos referimos à não incidência tributária, ou seja, a não incidência de tributos, a não cobrança de tributos em determinadas situações, né, previstas em lei, quando falamos nisso no sentido lato, no sentido mais amplo, nós pensamos na não incidência como um gênero. E desse gênero, nós temos três espécies: a imunidade, a isenção e a alíquota zero. Agora, a gente pode falar da não incidência em sentido estrito, e a gente vai falar dela mais adiante. Como a gente tem um gênero não incidência e nós temos essas três espécies, o que vai acontecer? O que acontece, pessoal, é que essas três espécies, imunidade, isenção e alíquota zero, elas produzem o mesmo resultado prático. Embora tenham diferenças entre elas, sobretudo a origem, né, onde estão previstas, etc. e tal, se podem ser revogadas ou não, o produto, o resultado prático, o resultado finalístico é o mesmo: a dispensa de pagamento de tributos, tá? Então elas produzem o mesmo efeito, elas têm o mesmo fim, porém guardam diferenças entre elas. E eu acho muito importante, antes de adentrarmos no estudo das imunidades propriamente dita, nós analisarmos a diferença entre esses três institutos. Mas isso é tema para o meu próximo vídeo. Fica aí, já volto, até já.